Olá, meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando essa série de vídeos que estamos chamando de Percurso. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu recomendo assistir os anteriores porque eles seguem um itinerário a partir do meu livro chamado Do Cavalo Marinho ao Beija-Flor, aonde nós conversamos sobre o drama humano, o sofrimento humano, especialmente a depressão e tudo aquilo que coloca a existência humana em desafio. Estamos entrando hoje no capítulo 2 do livro, que se chama No Mar Escuro Preso às Algas. A epígrafe desse capítulo, ela é um trechinho bíblico lá do profeta Jonas. Para quem não conhece, o profeta Jonas foi um mensageiro de Deus. Ele recebeu a missão de levar uma mensagem para Nínive, e ao rejeitar esta missão em alto mar, é jogado e um peixe grande, uma baleia, podemos dizer que foi uma baleia, na poesia, na metáfora bíblica, e ali ele ficou por 3 dias. E no capítulo 2, no versículo 6, o profeta dizia: as águas envolviam-me até a garganta, o abismo me cercava, as algas envolviam-me a cabeça. Apenas para citar aqui a caracterização de uma experiência, e que mesmo ali no texto sagrado, né, embora a finalidade desses vídeos não tenha um cunho religioso, uma proposta religiosa de forma alguma, nós queremos conversar com qualquer pessoa de qualquer denominação religiosa, mesmo ateus, agnósticos, e num olhar humano e humanista, todas as experiências humanas podem dialogar e conversar, não é mesmo? Aqui, a nossa intenção é ofertar ajuda, especialmente nesse contexto de pandemia, de isolamento social, e acaba que, através do meu livro, desses pequenos vídeos, das lives no Instagram, eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que estão realmente sendo ajudadas com essas gotinhas homeopáticas de vida, de carinho, de ternura. A proposta não é outra. Nesse capítulo 2 eu faço uma confissão. Há alguns anos, especialmente nos anos 90, no início do milênio, as minhas pregações, palestras, o meu aconselhamento, ele tinha um preconceito grande. Eu entendia que a depressão era uma fraqueza da fé, ou mesmo falta de fé. Na minha forma limitada, condicionada de compreender as coisas, e apenas numa ótica, né, racional, eu estava realmente intoxicado por esses limites, e de alguma forma a gente transmite o que aprende. Nesses ambientes religiosos, eu aprendi que a depressão era falta de fé. Então eu começo esse capítulo colocando o meu preconceito e o meu equívoco, né? E humildemente eu expresso essa equivocidade da minha parte. Sempre eu escutei as pessoas, né? Posso dizer que desde os meus 16, 17 anos eu escutei pessoas de todas as idades e classes sociais, religiões, e eu buscava compreender o fenômeno da pessoa depressiva. E nesses anos de missionário, depois como padre, eu tentei entender o mistério da pessoa depressiva, mas eu achava que era falta de vontade. A hora que a pessoa decidisse, ela sairia, né, da depressão. Bastava então querer, porque eu compreendia que a depressão era uma doença que se instalava na faculdade da vontade, o querer humano. Então, se a pessoa quisesse, ela sairia daquele estado.
Por mais que eu me esforçasse colocando-me no lugar das pessoas depressivas que escutava, era difícil entender e aceitar por que elas demoravam tanto em decidir sair daquele estado de melancolia. E eu recordo que cheguei a comentar com algumas pessoas que eu jamais passaria por uma experiência desse nível, por uma experiência desse jeito. Como que, olha a minha maneira de pensar, como que eu, ministro do amor de Deus, pregador do anúncio do Evangelho, entraria num declínio desse? E isso era meu modo de compreender, bem limitado. Para mim era inaceitável que eu passasse por uma experiência dessa. Quanto engano da minha parte. Algumas realidades não tem como a gente compreender apenas pela via do raciocínio. Sim, porque a racionalidade é um caminho. O corpo tem suas maneiras de compreender, a sensoriedade, o afeto tem o seu pensamento próprio, a intuição, a vivência, a experiência também tem a sua maneira de compreender. Então nem sempre o raciocínio dá conta da vida. Alguns dramas humanos nós só vamos entender pelo viés, pelo caminho da experiência. E esse drama acabou chegando para mim. Eu vivi a depressão por 1 ano e meio, de 2009 até meados de 2010. Então eu fiz a experiência de adoecer, de precisar de remédios, de medicações, de cuidado. E eu fui constatando que as ideias que eu tinha da depressão estavam muito distantes da realidade. De fato, a ideia da vida não é a vida. Visitando minhas memórias, consigo compreender, perceber que a depressão não veio de uma vez. Ela foi se enroscando, se emaranhando e criando em mim labirintos. A sensação de estar asfixiado, preso àquelas sensações de angústia profundas. Então a depressão ela foi se instalando aos poucos. Para quem me conhece, quem convive comigo, eu sou muito dinâmico. Eu penso uma coisa, já quero estar executando, e eu segui uma agenda muito sobrecarregada. No início do meu ministério, em 2008, eu era pároco, eu era administrador então de uma paróquia, estava à frente da Fraternidade dos Amigos de Jesus, na época tinha outro nome. Tínhamos missões, frentes de missões na Bahia, em Minas Gerais, no Tocantins, iniciando em Goiás. Participava de um projeto como voluntário na recuperação de jovens dependentes químicos, fazia faculdade à noite, dava aula como professor de teologia para leigos, seminaristas, diáconos. Essa sobrecarga, então, me alertou. A primeira coisa nesse ativismo, e um detalhe é que quando a gente é jovem, a gente pensa que tem toda a força do mundo, basta ter o entusiasmo, basta querer, e a vida vai nos ensinando que não é bem assim. Ou seja, o ativismo no início não era nenhum mal, não era um malefício. Era entusiasmo, era idealismos, né? A quantidade de trabalhos então começou a me colocar num ritmo e eu já não estava dando conta desde o início e eu não via a possibilidade de parar. E eu comecei a negligenciar os sinais que eu estava recebendo do meu corpo, do meu organismo. E o meu corpo começou a dar sinais, começou a conversar comigo. E essa é uma das propostas desse livro e desses vídeos do percurso. Aprender a conversar com a dor. E a dor, ela manda sinais. O meu corpo, que estava tentando me dizer que eu estava ultrapassando os limites, começou a me dar sinais. Foi o estresse, foi dores de cabeça, taquicardias aqui, ali, numa reunião ou outra, e eu negligenciando. Vez ou outra ia para um posto médico. E uma cardiologista passou os exames necessários e aí eu fui diagnosticado como hipertenso.
Tive que passar aí uns 2 anos tomando remédios para hipertensão. Ou seja, meu corpo estava dizendo que eu não estava no ritmo autêntico. Eu estava acelerado, não me dava conta disso. Depois, no aconselhamento às pessoas, depois como terapeuta em filosofia clínica, eu fui constatando na experiência das pessoas que muitas vezes elas negligenciam mesmo os sinais físicos, fisiológicos, orgânicos. Insônias para uns, dores de cabeça, enfim. Aqui eu entro com uma reflexão que é sobre o tempo. Quase ninguém na nossa época tem tempo. Tempo é algo valiosíssimo. Não percebemos justamente porque não temos um tempo para uma autoanálise, para uma autopercepção. E especialmente nesse mundo capitalista, competitivo, você tem que empregar o tempo para ganhar resultados, números, seja numa empresa, seja no comércio, seja às vezes até na igreja, na sua religião. Estão sempre apressados, olhando o relógio. Quem de nós deixa de vez em quando os afazeres para brincar com as crianças, ver uma florzinha no jardim, olhar as estrelas no céu, apreciar um café, uma comida com calma, assistir um programa de TV com calma, sem pressa, fazer pausas? Estamos sempre apressados. E eu me encontrava assim, sem pausas, sem intervalos, entre um compromisso e outro. Dormia pouco, não tinha atividades físicas, e eu lidava com pessoas estressadas o tempo todo, e o tempo todo era exigido em vários momentos de soluções rápidas, práticas, urgentes. E para quem vive numa sociedade ansiosa, tudo é urgente, né? Já repararam que tudo é urgente? Isso tudo ia sugando minhas energias psíquicas, né? Às vezes sentia-me sufocado e pior, evitava demonstrar. Aqui é um tema que é de interesse de muitos. Evitar demonstrar. A sociedade das máscaras, do espetáculo, a sociedade do show. Você tem que guardar as dores para os bastidores da alma. Você tem que se reservar o máximo que você puder na sua intimidade. Então, demonstrar, o que a gente chama em filosofia clínica no tópico expressividade, a expressividade para os filósofos clínicos é o conteúdo que você calcula do que parte para fora ou que você retém para dentro. Um outro tema que eu trato aqui é a incapacidade de dizer não. A depender de cada singularidade, tem pessoas que não sabem dizer não, elas só dizem sim para todo mundo. E eu precisei aprender que às vezes um sim é um não, ou um não é um sim. Às vezes dizemos um sim para agradar as pessoas, mas de fato ele acaba se tornando um não. E o favor aos outros se torna um desfavor a você mesmo. Como equacionar, como medir esse limite? E não há uma regra, não tem como universalizar esta receita aqui não, pessoal. Para cada um há um termômetro específico. E na filosofia clínica nós não trabalhamos com universais. Para cada pessoa é de um jeito. Então damos sim, muitas vezes, com um grande custo de um grande não a nós. Seja no trabalho, seja na família. Isso tem que ser refletido, tem que ser pensado e adaptado à realidade de cada um. O que eu coloco aqui é que eu ainda não tinha aprendido com Jesus, com o próprio Evangelho, lá em Mateus 5,37, que o sim é sim e o não é não. A existência em nosso tempo, então, é marcada por um ritmo frenético. Lúcio Parker, num workshop que fez aqui em Goiânia, no ano de 2014, ele trabalhou um vídeo conosco e ele comentou isso, que às vezes parece que a vida, a existência é um grande fast food, um fast food existencial. E a gente vai pegando o que a gente quer, o que se interessa, e a ideia do fast food é comida rápida, apressada, né? Diferente
desse estilo americano é o estilo europeu, o estilo francês do slow food, né? Comer com calma, conversando com as pessoas, enfim. E um detalhe nessa ideia do fast food é que às vezes nós ficamos obesos e desnutridos, gordos existencialmente, psiquicamente, de coisas que não são autênticas, são até boas para os outros, para alguns grupos, para algumas filosofias, mas na autenticidade de cada um acaba que você se nutre de coisas que te deixam obeso psiquicamente, mas desnutrido. Sabiam disso? Que tem obesos, gordos, mórbidos, desnutridos? A melhor opção, às vezes, dizia Lúcio Pachter, não é parar de vez. Se você está na pista acelerado a 200 km por hora e você percebe que você está na direção errada. Então, a gente entra nesse outro tema. O que é mais importante? A direção certa ou a velocidade? A velocidade ou a direção certa? Quando eu cheguei em Goiânia, eu fui inquirido por uma paroquiana minha, na capelania militar, sobre as coisas que deveriam fazer. Eu era recém-chegado. Quando eu cheguei, ela estava de viagem, de férias, e ao retornar ela marcou uma conversa comigo e ela elencou várias coisas. Tem que fazer isso, 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 isso. Eu dizia, calma. Ela, não, as coisas comigo tem que ser para ontem. Eu dizia, mas eu nem sei o seu nome direito, eu nem sei o nome das pessoas. E aí ela quis argumentar comigo que o mais importante era a rapidez. Eu falei, mas o que é importante? A velocidade ou a direção certa? Eu acho que eu ganhei ela nessa pergunta porque ela é muito autêntica e eu sou muito autêntico também, pelo menos busco ser, e a gente se deu muito bem, ficamos grandes amigos, né? Hoje estão lá em Belo Horizonte, ela e o seu esposo, com uma princesinha linda, mas isso é outra história para a gente testemunhar depois. Enfim, o que importa na sua vida? A velocidade ou a direção certa? E se você estiver na pista em alta velocidade, a 120 km por hora, 140 km por hora, é possível você contemplar a beleza da paisagem, as tonalidades do azul no céu, se for uma tarde, um pôr do sol, o crepúsculo, as cores do crepúsculo? Quantas vezes isso agora, se aproximando o zoom da experiência pessoal de cada um, de repente você era uma criança com 5 anos de idade no seu primeiro dia de aula. Hoje você está nos seus 20 anos de casado, com filhos, e os seus filhos já grandes, já indo para a faculdade. Daqui a pouco, mais um pouquinho, você já está acompanhando a sua filha, o seu filho na igreja, no casamento. Mais um pouquinho, o seu filho, a sua filha está anunciando que você vai ser vovô, vovó. E esta percepção do tempo, que é muito da individualidade de cada um, e tem toda uma reflexão filosófica interessante sobre o tempo. Eu indico as obras de Santo Agostinho, especialmente o livro As Confissões de Santo Agostinho. O tempo existe, o tempo é uma percepção, mas enfim, o que nos interessa aqui é: estamos sendo intensos nas experiências da vida? E quando percebemos que estamos acelerados, apressados e na direção errada? E o Lúcio Pachter trouxe essa metáfora muito interessante, de que muitas vezes nós queremos, ao perceber que estamos na direção errada, virar o carro. Se você vira o carro a 200 km por hora, você vai capotar. Então, um caminho mais seguro, mais prudente é desacelerar. E era exatamente no início da minha depressão que eu não fiz. Eu não desacelerei, não respeitei o meu organismo, não respeitei o meu corpo. E aqui eu cito Rolomei na sequência, que vivemos numa época de ansiedade. A ansiedade, ela destrói a consciência, segundo Rolomei, né? Nesse livro aqui, O Homem à Procura de Si Mesmo, tem essa edição de bolso. Recomendo muito a leitura desse livro. Um dos grandes teóricos da psicologia do século passado, Rollo May.
E segundo Rolomei, a ansiedade ela destrói a consciência. Então, ele diz que fortalecer a consciência é a destruição da ansiedade. E você destrói a consciência, né, o self, como ele mesmo coloca, né, buscando esta integridade do ser que pensa, sente e quer. Muitas vezes você pensa uma coisa, sente outra e quer outra. Então, esse alinhamento. Lembro que a filosofia clínica ela não universaliza nenhuma teoria, mas conversa com todas de modo muito humano. Podem haver coincidências, né, no atendimento de cada singularidade, mas é interessante essa teoria do Rolomei, esse alinhamento do ser humano que pensa, sente e quer. Num outro vídeo, numa live que eu fiz antes, eu distingui, numa conversação com que os médicos da psiquiatria fazem entre o medo, a ansiedade e o pânico. Tem diferenças, né? E vale a pena pesquisar essa distinção entre o medo, o pânico e a ansiedade. Muitas vezes nós temos esta sensação na depressão de que vivemos numa noite escura e nesse eclipse da alma as horas passam, a claridade não chega, o dia não vem. É como aquele vigia esperando a aurora. Estou lembrando aqui de um salmo bíblico. Vigia esperando a aurora e a aurora não amanhece, continua escuro, sombrio, a noite permanece. Parece que nada é capaz de nos revitalizar. E tudo perde a utilidade na depressão, a própria vida, perdemos os estímulos internos, os estímulos externos. Né? Tem pessoas que são movidas por estímulos, né? Precisam de motivações. Família, amigos, livros, vídeos de autoestima, de motivação, enfim. Só que às vezes não funciona, né? E essa é uma coisa para a gente pensar sobre esses palestrantes, youtubers, esse modismo do coach. Às vezes uma ferramenta, como se costuma dizer, né, que serve para um, vai servir para outro. Na filosofia clínica a gente mapeia os submodos, que são exatamente as maneiras da pessoa continuar sendo ela mesma e lidar com suas questões existenciais. E os submodos de um pode não servir para o outro. Por exemplo, para mim, me ajudou muito na depressão ver filmes. Não significa que vai servir para todo mundo. E a gente precisa mapear os submodos, né? E nem sempre uma palavra de motivação vai servir para a estrutura de pensamento de alguém. Então, para mim, parecia que nada era capaz de me revitalizar. O que me levou realmente a ficar preocupado comigo foi perder o gosto pelas coisas que eu amava, que eu gostava, como dar aulas, ler livros, celebrar a Eucaristia, atender as pessoas numa orientação espiritual, atendimento de confissões. Isso na época, né? Eu não era terapeuta. Na época da depressão eu estava no 2º ano do meu sacerdócio. Então eu me sentia distante de mim mesmo, longe de mim mesmo. E aqui, na finalização desse vídeo, eu coloco para você esta reflexão. Quão perto, quão distante você está de suas bases autênticas? Das suas bases categoriais, ou seja, o seu mundo autêntico, as suas fontes de nutrição, amigos, família, ambientes que você trabalha, o mundo que você vive é um mundo autêntico? E na sua estrutura de pensamento, os pensamentos, livros, filmes, novelas, músicas, a cultura que você se alimenta é realmente uma fonte autêntica de nutrição? O quanto você está perto disso, de coisas que você gosta e que são importantes, ou de coisas que você não gosta, mas tem que fazer, tem que trabalhar? O quão próximo e quão distante você está de você mesmo? No meu caso, eu estava longe, sem forças, sem ânimo, sem entusiasmo. Naquele ano de 2009, no final do ano, eu já estava medicado, já não conseguia sair do quarto, mecanizando a vida. Eu fui desacelerando. Aliás,
sendo mais preciso, eu não desacelerei. No meu caso, eu precisei parar de vez porque eu fui tentando empurrar a vida, mesmo com o meu corpo dando notícias de que eu não estava bem. Eu precisei parar e parar de vez. Para quem não viu o vídeo passado, eu conto que a minha irmã, que é psicóloga, Luciene, numas férias que eu passava com meus pais em Belo Horizonte, ela percebendo que eu não estava bem, ela me propôs fazer a terapia. Então a minha parada ela foi bruta e eu não recomendo esse caminho. É melhor ir desacelerando, procurando uma ajuda terapêutica, uma ajuda de um médico, psiquiatra, conversar com pessoas que tenham passado por isso, por essa experiência. Esse caminho de mecanizar a existência e fazer as coisas de modo irrefletido, sem meditação, sem autopercepção, é um caminho cheio de equívocos e imprudente. No meu caso, tudo passou a me cansar, eu perdi a alegria, perdi a motivação, o sentido de tudo. Meu mundo interior sofria um terrível eclipse. As crises da depressão e do pânico tornaram meu mundo escuro e frio. E eu estava como um cavalo marinho, procurando segurança. Se você está vendo o vídeo pela primeira vez, não acompanhou os outros anteriores, onde eu conto a história do cavalo marinho, olha, eu recomendo, tá? Às vezes nós somos como um cavalo marinho, belos, singulares na beleza, imponentes, mas medrosos, presos nas algas da depressão, da angústia, do luto. E eu finalizo citando Lenine com a música Paciência, que foi uma canção que naquela época me fez pensar muitas coisas. Nas lives eu coloco mesmo a música, mas aqui, como esses vídeos estão sendo apenas para registrar as ideias, eu apenas recitar esta canção belíssima do Lenine, Paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. A vida não para. A vida não para, não. Então é isso, pessoal. Nas lives do Instagram, eu tenho indicado filmes. E alguns que eu já indiquei foi Divertidamente, é uma animação que vale a pena ver. E a querida e simpática animação do Kung Fu Panda 1, 2 e 3. Também recomendei numa outra live os filmes A Cabana. Foi um livro que eu li na depressão e depois foi adaptado ao cinema. Ficou muito bonito, mas eu recomendo a leitura do livro. E tanto o livro quanto o filme O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Também, num outro momento, eu indiquei Reign Over Me e o filme Clique. Ambos tiveram o protagonismo do Adam Sandler. Geralmente ele faz comédia, mas no Reign Over Me, que em Portugal recebeu o título sobre amizade, mas no português brasileiro ficou Reine Sobre Mim mesmo. Tá aí alguns filmes. Para quem não conseguiu anotar, tem tudo escrito lá no meu Instagram, Cadu Pensando Alto. Então, até o próximo vídeo com o próximo tema, se Deus quiser. Bom isolamento social, fiquem em casa, se forem trabalhar, usem a máscara, tenham todas as seguranças possíveis, porque cuidar de você hoje, nesse contexto de pandemia e isolamento social, significa cuidar dos outros também. E é o que a gente precisa mais do que tudo. Aprender a cuidar, aprender a se colocar no lugar dos outros. Muita paz.